Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E se você não me conhece, meu nome é Paulo Costori, prazer. Esse é o meu canal que eu falo sobre fatos, lugares e personagens. E hoje eu vou falar sobre o Hospital Pinel, um hospital que foi referência no tratamento de pessoas com questões psiquiátricas, né? Mas antes de eu falar sobre o hospital, gostaria de convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho se você não está ativado, curtir, compartilhar e também comentar depois qual foi a sua opinião, qual foi a sua impressão, até de melhoria para o canal, também a sua opinião sincera. Eu aceito, né, opiniões desde que sejam com respeito e coerência, tá bom? Então, bora lá. O Hospital Pinel, ele foi criado em 1929, tá? Em homenagem a um psiquiatra francês chamado Philippe Pinel. O Philippe Pinel viveu de 1745 até 1826. O fundador do hospital aqui no estado de São Paulo foi o Dr. Antônio Carlos Pacheco e Silva, tá? Que fazia ali parte de pessoas ali, braço direito do Getúlio Vargas. Ele fundou o hospital em 1929. Com o nome de Sanatório Pinel. Tinha esse nome, tá? Até então, até mais ou menos o final do século XIX, começo do século XX, era um chamado de hospício. Esse nome era começou a ficar pejorativo, perdeu totalmente a originalidade do nome hospício, que vinha do italiano, né? Que, na verdade, era um lugar de cura, de tratamento de pessoas, mas aí já com o nome de Sanatório Pinel, tá? Essa figura, o criador, né, o Antônio Pacheco e Silva, ele era uma figura um pouco tanto polêmica, porque ele achava que várias doenças psiquiátricas vinha da miscigenação do Brasil. Então, assim, ele tinha essa crença errada. Hoje a gente já sabe que a miscigenação não tinha nada a ver. E por que ele achava isso? Porque em 1929, principalmente já ali no começo de 1930, 40, estava muito em voga a eugenia, né? A eugenia viria a ser um pensamento, tá, higienista, onde as pessoas, a sociedade, os intelectuais e pensadores achavam que por meio de experimentos, manipulação genética e terapias, você podia melhorar a raça humana. Então, a eugenia é praticamente isso. E isso era aceito por toda a sociedade, né? A eugenia, na verdade, não começou no século XX. A eugenia começou em meados do século XIX e ali por mais ou menos no meio do século XIX ela veio, né, tomando uma importância, um crescimento no final do século XIX, e o ápice dela foi ali em meados de 1930, 1940, tanto que a gente tem todas as teorias nazistas e fascistas sobre a pureza étnica, a raça pura, a raça ariana, que o Hitler viria usar para ali fazer o extermínio de judeus e o Holocausto. Esse termo, eugenia, está relacionado também a um controle social, tá? E a melhoria genética. E é associado à pureza racial, que resultou também no Holocausto, como eu falei, da Alemanha. A São Paulo, né, como não podia ser diferente do resto do Brasil e do resto do mundo, estava vivendo nessa bolha, nessa onda eugenista, tá, aceita e chancelada pela sociedade brasileira. E a criação do sanatório, né, que primeiro começou a ser como Sanatório Pinel, ele se deu para pessoas da classe alta, né? Então, somente pessoas da classe alta, no finalzinho da década de 1920, é que podiam internar pessoas ali.
Nessa época, as pessoas tinham um padrão de comportamento, né? A alta sociedade paulistana tinha um padrão de comportamento, os cafeicultores, os grandes oligarcas também queriam que suas famílias tivessem esse padrão de comportamento. E qualquer atitude, qualquer hábito, qualquer coisa que fosse diferente desse padrão era severamente cortado, punido, através de enviar a pessoa para o sanatório. Então, era muito comum que pessoas que destoassem de um comportamento, falassem sozinhas, ou tivessem um temperamento um pouco mais guardado, recluso, já era considerado doente psiquiátrico mental e deveria ser enviado para esses sanatórios, né? O Pinel foi um dos mais conceituados, né, entre a alta sociedade, mas já no governo já do Getúlio lá na presidência, em 1944, o governo do estado de São Paulo comprou o sanatório, tá? Também o sítio, o entorno do sanatório, e agora viria a ser com o nome de hospital psiquiátrico, tá? Em 1944, o sanatório passou a atender toda a população, principalmente a população de baixa renda, mas com um atendimento mais voltado para mulheres. Como eu falei, o sanatório ele atendia pessoas eram consideradas pessoas que não tinham comportamento padrão para a época, né? Não eram pessoas que se encaixavam ali na sociedade. A jovem DDR, de 28 anos, era dócil, casada e diariamente se ocupava dos cuidados dos filhos e da casa na São Paulo da década de 1930, mas tinha como um mau hábito o prazer da leitura. A alegação dos familiares para interná-la em um hospital psiquiátrico foi que, nos últimos tempos, DDR havia apresentado uma mudança radical de comportamento em virtude dos livros que andava lendo, cujo conteúdo tratava dos direitos da mulher e da emancipação feminina. Na carta encontrada em seu prontuário médico, ela revela preocupação com os filhos e diz querer desquitar do marido, de quem sofria maus tratos. Isso é relatado no Jornal da USP. Muito comum, né, que, como vocês viram nesse relato, que foi colocado ali no Jornal da USP, mulheres, né, que estavam em plena capacidade mental, física, até psíquica, né, estavam em convívio com a sociedade, a mulher foi levada para o sanatório porque ela estava lendo demais, né, e queria se desquitar do marido. Naquela época não existia o divórcio, era desquite. Então, ela fugiu do padrão social, ela estava fora desse padrão e foi internada no sanatório. Outro grupo social que também era visto com maus olhos e que era alvo de envio para o sanatório, de internação, eram os homossexuais. Rapaz esforçado e trabalhador, fundou o auxílio de sua irmã, o Liceu Acadêmico Belo Horizonte. Ultimamente, porém, dispensou os serviços de sua irmã, que tanto auxiliara no início do estabelecimento, para confiá-lo ao professor JCF, que sobre ele passou a ter domínio absoluto. Abandonou mesmo a casa da sua família para residir em companhia deste último, vivendo ambos no mesmo quarto. A família não se conformando com essa situação, por isso que o mesmo revelava tendências para práticas homossexuais, havendo indícios evidentes de que a ela se entregava com seu companheiro de quarto. Inúteis foram todos os esforços para fazê-lo mudar de vida, razão porque se viram na contingência de interná-lo neste sanatório, e faz cessar uma situação deprimente e humilhante não só para o paciente, como para toda a família. DOC 1126-9606. Essa pesquisa foi feita
por um doutorando da USP, o linguista Antônio Haeckel, tá? Que eu vou deixar a pesquisa do Antônio aqui na descrição do vídeo, assim como todo o material que eu utilizei para fazer esse vídeo. É interessante também analisar o trabalho do Antônio Haeckel, o linguista, que eu menciono aqui e deixo na descrição o trabalho dele de doutorando, que ele foi até o arquivo do Estado de São Paulo e ele estudou prontuários e cartas que muitas das quais, 60 cartas mais ou menos, nunca foram enviadas. Eu vou ler agora para vocês um pouco do que seria mais ou menos um padrão de prontuário. Remetente HB, mulher 46 anos, brasileira, casada, profissão não especificada, residente em São Paulo. Entrada 8 de dezembro de 1929, saída 6 de julho de 1930. Descrição biográfica. Associa as ideias. Não se pode dizer que de modo caracterizadamente extravagante, mas passando de um assunto para o outro, com uma facilidade extrema. O curso de suas ideias se faz por um verdadeiro atropelo tumultuariamente. Linguagem desabrida, tanto com relação aos estranhos, quanto se refere aos seus ou a si mesmo. É racionante, tem boa memória e uma inteligência lúcida, boa cultura geral. Extremamente suscetível, mostra-se sensibilizada por qualquer nonato. Violenta, atira-se ao chão, comete desatinos, mutila-se, chora, rasga as vestes, toma atitudes teatrais. Outras vezes mostra-se humilde, solícita, carinhosa. Briga com as companheiras, diz impropérios para minutos depois procurá-las acariciar. Tem percorrido várias casas de saúde, tendo sido removida da casa do homem de Melo e pedido dos diretores de lá, que não poderiam mais a suportar. Desconfiada, julga-se uma criatura desprezada por todas, inclusive pela família, aos quais invectiva. Então, esse é um modelo, tá bom, de como que era um prontuário do hospital. Como eu disse, o hospital ele era mais destinado a mulheres, tá bom? Mas já em 1984 passou a atender homens e tornou-se ali um hospital misto, tá bom? A partir de 2008, por conta do decreto, o hospital passou a se chamar CAISM Felipe Pinel, Centro de Atenção Integrado em Saúde Mental Felipe Pinel. Hoje, o CAISM Felipe Pinel não é mais chamado nem de sanatório, nem de hospital psiquiátrico, e ele atende por volta de 500 pessoas, tá bom? Não é só um prédio, mas tem os anexos, mas é importante salientar que durante mais de 80 anos que o hospital está em atividade, muitas pessoas foram levadas à força, né, no passado, pelo menos no passado do século passado, e muitas vezes suas vozes silenciadas, tá bom? Muitas vezes pessoas renunciaram às suas histórias, à sua verdade, para que não sofresses os demandos da... Muitas vezes pessoas foram silenciadas, caladas, tiveram a sua verdade enterrada para que elas não pudessem viver aquela tristeza, né, de ser internada à força, né, como era de se esperar. Há também um caso que eu não disse, mas também até de um paciente oriental, de descendência oriental japonesa, que trabalhava demais e só por isso ele foi internado. É bom a gente verificar o quanto que a questão de saúde mental mudou desde então, né? Coisa de que a pessoa precisava de internação, ou até às vezes uma questão que poderia ser tratada com um psicólogo, ou vista com terapia, era tratada de uma forma extremamente pejorativa, né? Até mesmo o nome do hospital foi sempre tratado de uma forma pejorativa durante muitos anos, né? Era comum até uma década, 2 décadas atrás, você falar que pessoas com distúrbios psiquiátricos
ou algum tipo de dissociação mental era Pinel, né? Então esse nome também, houve a troca do nome por causa desse uso pejorativo por parte da população. Bom, é isso, pessoal. Se vocês gostaram, eu peço que vocês dêem um like para me ajudar e também deixem o seu comentário do que você achou desse conteúdo. Tchau, até mais!